Como fazer o estágio obrigatório de História na Uninter? Nesse vídeo eu vou falar sobre a minha experiência estagiando. Além disso, eu vou te contar todas as informações que você precisa saber. Então fica até o final, porque mesmo que de forma virtual, eu vou falar sobre como você pode preencher o termo de compromisso, o plano de aula, ficha de frequência e produção conceitual. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Brian, sou professor de redação e estagiando em História. Estou quase formado, graças a Deus. E nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona o estágio obrigatório na Uninter. Eu vou focar em licenciatura em História, mas esse estágio ele vale para vários cursos em que a carga horária é de 200 horas. Então, a minha carga horária é de 200 horas no de Educação Básica e 200 horas do Diferentes Contextos. O Diferentes Contextos eu vou fazer um vídeo separado sobre isso. Então, tem aquele amigo seu que faz faculdade na Uninter, já compartilha esse vídeo com ele que você vai me ajudar demais. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, ative todas as notificações e já deixa o seu like, porque você vai me ajudar demais. Pessoal, eu vou contar primeiro como está sendo a minha experiência fazendo estágio, mas se você só quiser saber o passo a passo, como que faz para mandar esses documentos, como que você pode procurar a escola, é só ir na minutagem que eu vou estar deixando aqui embaixo. Eu comecei a fazer o meu estágio no dia 9 de março, se eu não me engano, ou no dia 10. É numa segunda-feira, pessoal. E eu tô fazendo estágio numa escola estadual próximo da minha casa. Como o nosso estágio ele é obrigatório, ele não é remunerado. Então, a primeira dica que eu te dou é: tente fazer o seu estágio próximo da sua casa, porque o máximo que você vai conseguir é o vale transporte. Muitas vezes o ônibus não vai te deixar na porta da escola, você vai ter que sair de casa muito cedo. Então, eu tive essa sorte de fazer o estágio próximo da minha casa. A escola fica a 4 minutinhos. Então isso é muito bom. Uma outra coisa é que quando você vai para o estágio, você começa a fazer a sua parte prática, você começa a ter contato com sala de aula, onde vai ser o seu ambiente de trabalho, porque eu faço licenciatura em História, então é para lecionar. Se eu fosse dar um conselho para mim de antes, se eu soubesse que seria tão gostoso fazer o estágio, eu teria começado há muito tempo atrás. Eu posterguei muito para começar a fazer, porque eu trabalho, né? Então é muito difícil você conseguir um horário em que você consiga cumprir essa carga horária, que você consiga alguma escola que é um pouco mais flexível. Então, a primeira dica é: se o seu estágio já está aberto no seu ambiente virtual, vou deixar aqui na tela de como você pode conferir isso. Eu aconselho que você já comece a fazer. O meu estágio abriu no final de 2022, então eu tive 2022 final, 2023, 2024. Eu já tive 2 anos para fazer esse estágio e eu posterguei até o último momento. Então a primeira dica é: não postergue o seu estágio. Quais são as atividades que você pode fazer no seu estágio? Quando é educação básica, basicamente você vai acompanhar o professor e você vai ter a sua atuação. Eu vou falar aqui com base na carga horária de 200 horas, só que tem o estágio de 100 horas, depende do seu curso. Além disso, você pode corrigir provas, você olha o material pedagógico da escola, que isso também conta como horas, aplicação de atividades, aplicação de provas. E uma outra coisa, o estagiário, ele não pode ficar entrando na sala de aula sem o outro professor. Às vezes acontece de faltar professor, se você for uma pessoa que está disposta, você pode falar: eu posso substituir, eu posso ficar, mas saiba que você não vai receber nada por isso. Inclusive, no primeiro dia que eu fui estagiar, eu já fiquei em 3 turmas dando aula de geografia. Foi algo mágico, eu amei. Eu dei aula de globalização, porque é um assunto que eu acho fácil de trabalhar. A segunda turma foram perfeitos. A primeira foi um pouco difícil, mas assim, aos pouquinhos você vai pegando o jeito, porque a faculdade, o curso, pessoal, não te ensina a dar aula.
Você aprende a dar aula com a prática. Aí você acompanha o professor e aí você vê assim, nossa, esse professor faz isso, mas isso não tá dando resultado. Eu não quero fazer isso com as minhas turmas. Ou, nossa, o professor ele faz isso, isso e isso, dá muito certo. Vou tentar aplicar nas minhas turmas. Por isso que é importante esse tempo de estágio. Então, o que que eu tô achando? Eu poderia ter começado há muito tempo atrás, porque eu tô amando. É uma coisa muito foda trabalhar com educação. Eu já trabalhava, né, aqui com a internet, corrigindo redação para as pessoas, mas esse contato com sala de aula eu achei muito interessante. A primeira dica que eu vou te dar também com relação à ficha de frequência quando você for estagiar. Você anotar as atividades que você fizer no dia. Isso vai ajudar demais na produção conceitual. Agora eu já vou começar a falar sobre cada etapa. Vou deixar os prints aqui na tela para que vocês não fiquem perdidos. A primeira coisa é a entrega do termo de compromisso. O termo de compromisso é uma ficha que você vai gerar no seu ambiente virtual. Então, o que é esse termo de compromisso? Esse documento que vai estabelecer o vínculo seu, da Uninter, com a unidade concedente ou com a escola. Então, nesse termo de compromisso vai ter o seu nome, o endereço, você tem que colocar o nome do supervisor, muito provavelmente é o diretor da escola, ele tem que assinar, você precisa de ter a data de nascimento dele, o CPF, vários documentos, preenche na ficha de frequência e depois você coloca a descrição das atividades. Nessa parte da descrição, é muito importante você se atentar a isso. Porque se você estiver fazendo estágio de educação básica, o que você vai colocar na descrição? Acompanhamento do professor em sala de aula, planejamento de conteúdo, correção de atividades e aperfeiçoamento da arte de ensino. Um exemplo. Depois, nesse mesmo termo de compromisso, vão ter os dias da semana e você vai preencher a sua carga horária. O exemplo que você vai fazer o seu estágio de segunda a sexta. Você vai colocar a data de início e a data do fim. Daí você vai colocar, suponhamos que é a parte da manhã, de 7 às 11h30. Vão dar 4 horas e meia por dia e a ficha já vai gerar com a quantidade de horas. Essa quantidade de horas você tem que ter pelo menos 150 horas. Então tem que somar as 150 horas. Quando você postar no ambiente virtual, lembrando que você tem que escanear, colocar em PDF, deixar o espaço no final para a Uninter assinar também, e depois eles vão ter 72 horas para poder deferir ou indeferir esse termo de compromisso. Quando for deferido, em nome de Jesus, o seu vai ser de primeira, você vai elaborar o plano de aula. O plano de aula já é o momento que você vai ter que conversar com o professor que você está acompanhando e perguntar para ele: ô fulano, qual que é a próxima matéria? Suponhamos que você está fazendo no ensino médio, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Aí você explica para ele que você tem que fazer um plano de aula, você vai pegar esse modelo na Uninter, só vai tirar as informações de lá e vai colocar o conteúdo que você vai abordar em sala de aula e depois você já vai postar no template. Esse você não precisa imprimir e copiar. Esse você só vai fazer através do computador, vai mandar para eles, eles vão validar. Agora nós chegamos na parte da ficha de frequência. A ficha de frequência é algo que dá muita dúvida. Eu, inclusive, tive que perguntar na tutoria várias vezes para poder entender um pouco mais sobre essa ficha de frequência. Nela já consta 50 horas como feitas. Então, dessas 50 horas, tem 10 horas de cada para videoaula, plano de ação, biblioteca, pesquisa bibliográfica, melhor dizendo, produção de material e produção conceitual. Então, você não vai preencher aqui na atividade, exemplo, realização de plano de aula. Não, porque o plano de aula já descontou 10 horas em cima. Embaixo, você tem que colocar de acordo com o que você preencheu na ficha. Então, você tem que preencher as atividades à mão. Essa ficha aqui, gente, ó, vocês vão ter que imprimi-la. Ah, não tá dando. Vou colocar na hora da edição que fica mais fácil. Você vai ter que imprimir, escrever de caneta, com letra legível
e colocar a carga horária até completar 150 horas. Depois, o diretor tem que assinar nessa aba que eu vou estar deixando aqui para vocês, e a professora, no caso, a minha coordenadora, é a Crisbele. A Crisbele tem que assinar também. Essa avaliação de desempenho, ela não tinha antes, mas agora ela tem, então eu estou fazendo de forma atualizada. O professor que você acompanhou, ele vai marcar se foi excelente, bom, insuficiente, e na ficha ele pode escrever alguma coisa. Depois ele tem que assinar também, tanto o diretor da instituição quanto o professor preceptor. É assim que fala? Preceptor. Desculpa, pessoal. Tem que fazer essa assinatura. E depois, a última etapa é a produção conceitual. A produção conceitual, assim como o plano de aula, é uma coisa que depende só de você, porque é o relatório do seu estágio. Então, você tem que narrar em primeira pessoa, tem que se atentar à quantidade de páginas que você pode colocar aqui, porque senão dá problema. Se eu não me engano, é de 3 a 7 páginas. Vou estar deixando as informações atualizadas aqui na tela, tá, pessoal? Tem que seguir essa formatação que tá aqui. E aí tem a introdução, tem análise e discussão, práticas e resultados e considerações finais. Lembrando que é até 7 páginas, de 3 a 7 páginas. Então não faz a mais, não faz a menos. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas a outra faculdade, ela deixa fazer de 2 páginas. Ou a outra faculdade, ela pede 20. Pessoal, a Uninter pede até 7 páginas. Então é importante seguir isso, porque senão o seu trabalho pode estar perfeito, eles vão ver que passou da quantidade de páginas, indefere o seu trabalho. Aí pode ser até mais 20 dias para eles corrigirem. Entenderam? Então, basicamente, essas são as etapas do estágio. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo. Eu vou tentar fazer vlog nesses estágios, como eu falei, tá sendo uma coisa muito boa. Eu tô amando fazer esses estágios. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixa o like, se inscreve no canal no botãozinho vermelho para você não perder as novidades. É isso, forte abraço e até o próximo vídeo.